vocês sejam sempre muito atentos e sejam muito ciosos da grande tarefa que todos vocês têm no exercício do mandato que um dia a profissão vos deu. Como disse o Monsenhor Manangão, né, nós escolhemos um caminho de lutar para que o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho seguro e saudável seja garantido a todo trabalhador, não apenas aquele que tem o vínculo formal, né? Hoje saiu uma pesquisa que o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou, que nós viemos, desde 2021, um crescente de número de acidentes de trabalho. E a gente sabe que essa estatística não representa a realidade, porque são só dos empregos formais, né? Hoje, de gerente do Projeto Nacional Saúde Mental no Trabalho, nós buscamos justamente tirar da invisibilidade o que até hoje vem sendo ignorado, que é o sofrimento no ambiente de trabalho. Esse sofrimento que adoece, que mata. Falamos em suicídio relacionado ao trabalho e precisamos sim colocar luzes sobre isso. E não se emocionar e não sentir esse sofrimento, mais uma vez, pode denotar a falta de humanidade. Então, mais uma vez, o nosso pedido ao Cristo Redentor, que tenhamos mais humanidade. É muito difícil pra gente. Foi falado aqui na humanidade uma palavra muito, muito forte. E a gente precisa realmente estar presente nisso todos os dias, nos nossos diálogos, nas nossas fiscalizações, nas nossas sentenças, nos nossos acordos. Para todos nós aqui, no exercício de cada competência, a gente conseguir tentar conscientizar o Brasil dessa necessidade de mudança, de prevenção. Todas essas entidades aqui reunidas estão movidas por um mesmo propósito. Estão todas unidas com o mesmo sentimento. Estão todas voltadas para o mesmo objetivo. O objetivo de trazer aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil o bem-estar, a saúde mental, que é o tema. A campanha Abril Verde é um chamado à responsabilidade coletiva. E, nesse sentido, reafirma o seu propósito essencial: promover a conscientização sobre a importância da prevenção e consolidar o entendimento de que o trabalho deve ser, antes de tudo, um espaço de proteção, dignidade e vida. A construção de uma cultura de prevenção é um processo contínuo, que depende do engajamento de toda a sociedade, instituições públicas, empregadores, pessoas trabalhadoras e suas representações. Mas aqui, nesta cerimônia tão aguardada da iluminação do Cristo Redentor de Verde, eu me reporto especialmente aos membros e às membras do Ministério Público, aos magistrados e às magistradas. Ministro, há alguns anos eu participei de uma sessão de julgamento no tribunal e estava sendo discutido o valor de uma indenização a um trabalhador que havia perdido parte de um dedo. A indenização que havia sido concedida em primeiro grau já era inexpressiva, salvo engano, R$20 mil, que me marcou muito. Então, eu no voo de Brasília para cá, fiquei imaginando, e se a discussão fosse um adoecimento mental decorrente de fatores psicossociais relacionados ao trabalho? Que o adoecimento é um adoecimento invisível, silencioso. Qual seria o valor da indenização? No contexto de retrocesso hermenêutico e de perturbação generalizada, em que se avalizam a flexibilização das relações de trabalho e a anulação do trabalhador e da trabalhadora como sujeitos de direitos, é imperioso que um lampejo de consciência humanista, como foi bem colocado aqui, toque agentes ministeriais, toque autoridades judiciais, de quem se exige o esforço de descobrir e redescobrir possibilidades dialéticas de tutela do trabalho digno, seguro e saudável. Consciência humanista que se traduz na sensibilidade social à flor da pele, na intuição do justo ou no senso de justiça real, como ponto de engate da justiça em abstrato com a justiça do caso concreto. Luta pelo ambiente de trabalho seguro, pela saúde do trabalhador. O ideal seria que isso fosse uma coisa natural, que
passasse despercebida exatamente pela naturalidade. No entanto, estamos aqui de novo, lembrando a todos a necessidade de se buscar mesmo um ambiente de trabalho seguro e saudável. Além dos, digamos assim, acidentes de trabalho tradicionais, agora se juntam as questões de saúde mental, que prejudicam ainda mais a condição do trabalhador. Os índices de suicídio no ambiente no decorrente do trabalho começam a se tornar alarmantes, mesmo no Brasil. E é isso, e parece que não se faz nada. E realmente estão aqui hoje presentes aqueles que podem fazer alguma coisa para mudar essa situação. A Justiça do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, a Delegacia Regional do Trabalho, advogados em geral, a população em geral. Mas enquanto as pessoas não se conscientizarem de que realmente, como lembrou o Cláudio, o superintendente, o trabalho é uma coisa natural, é parte da nossa vida, ele nos identifica. Então nós temos que ter segurança quando vamos trabalhar. Nós não podemos ir trabalhar com medo de não voltar para casa. É sempre bom lembrar que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então a falta do trabalho é alguma coisa que faz com que a gente sinta falta de alguma coisa. Então imagina uma pessoa acidentada, vitimada, o que aquilo representa para ele dentro do seio familiar. E dependendo da incapacidade, que pode ser uma incapacidade temporária, pode ser uma incapacidade definitiva, pode ser uma incapacidade que não permita ele, inclusive, ir no banheiro sozinho. E nós estamos falando não apenas de pessoas que possam ter meios financeiros, mas também de pessoas que não têm meios financeiros para ter um home care, para que isso aconteça. Nós estamos diante de uma sociedade tecnológica, uma sociedade de risco, que tem trazido cada vez mais doenças psicossociais. Por isso o número de suicídios aumenta, por isso nós temos o Brasil como o país mais ansioso do mundo e o país mais depressivo da América Latina. E o país que representa hoje, infelizmente, o 4º lugar mundial em número de acidentes do trabalho. Por que tudo isso acontece? Não deveria acontecer porque nós temos um microsistema muito importante, né, de leis que deveriam fazer com que nós não tivéssemos acidentes de trabalho no Brasil, ou tivéssemos poucos acidentes. Mas continua acontecendo. O Brasil é o 4º lugar mundial em número de acidentes do trabalho. Então, nosso problema é um problema de efetividade. É um problema de efetividade, é um problema de falta de conscientização e é um problema também muito importante, que é de falta de solidariedade. A falta do cuidado com o próximo. Nós temos como dever isso. Nós temos essa obrigação de estarmos juntos, firmes nessa luta, que é uma luta diária. Então, muito embora seja um dia com todo um simbolismo, mas reforça essa aliança, sem protagonismo. Nós precisamos um do outro, na verdade é isso. Nós precisamos um do outro. E sei que muitas vezes paramos, Monsenhor, e parece que estamos enxugando gelo, né? Como bem colocou o presidente Roque aqui, a situação está piorando. Nós temos que começar pelo necessário, para daqui a pouco fazermos o possível e em breve estaremos fazendo o impossível. Então a nossa meta, meus amigos e minhas amigas, é o impossível, que pode ser hoje. Hoje estamos ainda necessário possível, mas juntos, sem desistir. Com simbolismos ou sem simbolismo, numa luta diária, uma cultura de prevenção, nós podemos fazer com que o trabalhador consiga se ver enquanto cidadão, ver no trabalho um instrumento de concretização da sua dignidade, da sua cidadania e principalmente como um elemento da sua própria identidade pessoal. Separei aqui algumas palavras para que a gente possa deixar marcada a necessidade de que todos os anos venhamos aqui para repetir isso, repetir esse evento, alguns com sacrifício e outros com denodo, para que juntos podemos trabalhar para mudar esse quadro que já foi referido aqui tantas vezes
e que a nós que somos profissionais do direito, especialmente do direito social, nos deixa ainda incomodados e envergonhados. Essa data não é apenas um marco no calendário, é sobretudo um chamado à reflexão e à ação, um chamado à responsabilidade coletiva diante de uma realidade que ainda impõe dor, sofrimento e perdas evitáveis a milhares de trabalhadores e trabalhadoras.